dos personagens mais famosos da história francesa. Luís XIV, o Rei Sol, e a Rainha Maria Antonieta, certamente merecem um lugar de destaque. Ambos representaram respectivamente a fase do apogeu e do declínio do absolutismo na França. O rei Luís XIV elevou o poder da coroa à sua expressão máxima, graças às suas campanhas imperialistas no continente europeu, e também pelo uso da literatura e das artes, para criar a imagem do soberano como um astro que deveria ser adorado pela constelação de nobres que gravitavam ao seu redor. Já Francisca Atenas, a Marquesa de Montespan, conhecida como Madame de Montespan, foi a mais famosa das muitas amantes do rei Luís XIV da França. Ela caiu em desgraça após ser acusada de bruxaria, no episódio que ficou conhecido como o Caso dos Venenos. Olá! Meu nome é Amanda, e você está no canal Garota Vintage. No final da tarde, de 1º de outubro de 1680, Luís XIV recebeu seu ministro da guerra, para uma reunião, aparentemente de rotina. O tema da conversa, porém, era explosivo. O Rei Sol tinha em mãos um documento, que sugeria a implicação de sua amante, Madame de Montespan, no caso dos venenos. Caso este, de uma série de assassinatos misteriosos de importantes personagens da corte francesa, que abalou o reino, entre 1672 e 1682. O ministro da guerra era o responsável pelas investigações dos assassinatos. E o monarca estava ali para garantir que o nome de sua amada fosse afastado dos inquéritos. Nascida em 1640, Francisca Atenas, aos 12 anos foi levada para o convento, onde recebeu educação adequada para uma dama, e permaneceu por lá até 1658. Francisca entrou para a corte francesa com a ajuda da rainha-mãe, Ana da Áustria, e serviu como dama de companhia da princesa Henriqueta Ana da Inglaterra, que era cunhada do rei Luís. Ela se casou, em fevereiro de 1663, com Luís Henrique, o Marquês de Montespan, e com ele teve 2 filhos. Nesta época, o rei Luís XIV tinha assumido como sua amante, a duquesa Luísa de Lavalière, que também era dama de companhia da princesa. A aproximação entre Luísa e o rei se deu por meio de um esquema, no qual a ideia era que a corte pensasse que Luís XIV estava cortejando Luísa. Mas na verdade, o rei mantinha a própria cunhada como amante. Porém Luísa perdeu seu posto de amante favorita do rei em 1667, quando o rei se apaixonou pela Marquesa de Montespan. Francisca e Luís tentou manter em sigilo o relacionamento. Mas Luísa foi acometida por um senso de culpa cristã, e se sentiu como uma pecadora, e decidiu virar freira em 1674. E Francisca passou a ser alvo de fofocas. E todos acabaram descobrindo seu caso com o rei. Seu marido chegou a provocar um enorme escândalo, e foi exilado do castelo. A marquesa figurou como amante oficial do rei durante 13 anos, nos quais ficou conhecida como sendo uma mulher ardilosa e pérfida. E depois da morte da princesa Henriqueta, ocorrida em 1670, Montespan tornou-se dama de companhia da rainha Maria Teresa da Áustria, a qual passou a ser atormentada pela amante. Conta-se que em 1670, o rei quis levar Madame Montespan consigo numa campanha militar. E para evitar um escândalo, levou também a rainha e sua antiga amante, a duquesa Luísa, para ludibriar o público em relação a seu envolvimento com Montespan. Enquanto Montespan detinha ainda o título de amante real.
o rei envolveu-se com outras mulheres, entre elas, Madame de Maintenon, que foi escolhida pela própria marquesa, para ser governanta dos seus 7 filhos com o rei. Mas a queda de Montespan começou, quando assassinatos misteriosos começaram a acontecer na corte francesa. O que começou com uma investigação de crimes de envenenamentos cometidos por jovens mulheres insatisfeitas com os seus maridos idosos, tornou-se algo relacionado com bruxaria e adoração a Satanás. Quando Luís XIV da França se tornou rei ainda criança, a França estava em uma guerra civil. E seu pai e sua mãe tinham lutado bravamente para proteger sua coroa. Assim Luís cresce com a incerteza se pode confiar 100% nos nobres franceses. Em 1672, com a morte do oficial da cavalaria, Jean-Baptiste, descobrem-se em seus papéis peças que acusava a sua amante, a Marquesa de Bravilier, de ter envenenado o próprio pai, seus 2 irmãos e sua irmã, com o intuito de obter a herança da família. Mais tarde descobriu que ela tentou matar também o seu marido e sua filha. E à medida que as investigações avançavam, revelou-se que uma certa mulher chamada Marie Bosse fornecia venenos às esposas de membros do parlamento, com o intuito de matar seus maridos. Presa, Marie denunciou uma outra mulher conhecida como Lavoisa e mais outros comparsas. Já fazia quase 2 anos que Luís XIV havia confiado ao ministro da Guerra o comando das investigações. Mas naquele momento, o ministro não imaginava que o caso tivesse tantas ramificações. Com isso, descobriu que em Paris havia uma vasta rede de adivinhações, cartomantes e mercadores de poções para a saúde ou para amor. E por trás da magia branca, se escondia um mundo da magia negra. Que aquela gente toda se reunia em sabás, missas negras consagradas a Satã, envenenamento de maridos inconvenientes e outros parentes. E que esses encontros derivavam de inocentes consultas astrológicas. Em 1679, ficou claro que os vários casos de envenenamento estavam ligados. E o rei ordenou que um tribunal especial se reunisse para julgar os envolvidos nos crimes. Assim foi criada a Câmara Ardente. A Câmara Ardente foi um tribunal extraordinário, que pronunciava sentenças muito severas, geralmente por morte na fogueira. Era chamada assim, porque o lugar era uma sala negra, iluminada por tochas ou velas. E lá se praticava vários tipos de tortura, a fim de arrancar confissões. Assim foi detida Lavoison, sendo uma das principais envenenadoras, juntamente com seu principal compassa, Lussarge, que já tinha sido preso em 1668, e havia citado que Madame de Montespan, como uma de suas clientes. Mas na época, suas declarações não foram levadas a sério. Quando as investigações revelaram que altos personagens da corte estavam implicados nos casos, começaram as prisões de membros da alta nobreza. No entanto, os processos que indicavam o envolvimento de Madame de Montespan não foram registrados nos resistentes livros públicos, mas sim em folhas soltas. Na verdade, as investigações escondiam a luta entre o ministro da Guerra e o ministro das Finanças. Com o comando das investigações, o ministro da Guerra começou uma investigação paralela e secreta, por ordem do rei. Enquanto que os acusados mais ilustres eram pessoas próximas do ministro das Finanças. Após a execução de sua mãe, a filha de Lavoison pôs em xeque a posição de Madame de Montespan, que desde 1667, data de quando a marquesa se tornou amante do rei, visitava a feiticeira, onde participou de sabás e utilizou poções mágicas para cair nas graças do rei. Entre as presas, também estava a cunhada da marquesa e sua criada de quarto. Com
Com as denúncias caindo sobre sua amante, Luís XIV tomou o processo das mãos do ministro. Ele sabia que só havia uma maneira de impedir que a marquesa fosse chamada para comparecer diante da Câmara Ardente. Assim, ordenou que as investigações fossem suspensas. Meses depois, as sessões da Câmara Ardente foram retomadas, com a condição de que, se o nome da marquesa fosse mencionado, seria registrado como fatos particulares. Um nome elegante que o rei deu para designar tudo que pudesse levantar suspeitas contra a marquesa. A Câmara Ardente pronunciou 36 condenações à morte. Os nobres mais importantes foram poupados. Já Lavoison foi condenada à morte e queimada na fogueira em 2 de fevereiro de 1680. Já a Marquesa de Braviliers, que foi a primeira acusada, chegou a fugir, mas foi pega em 1676 e condenada à tortura por água, a fim de confessar seus crimes. Porém admitiu antes de ser torturada. Ela alegou que fez isso com seus irmãos e seu pai, porque foi abusada por eles. No julgamento recebeu condenação à morte. Para os estudiosos, ela foi a primeira mulher registrada na história a cometer envenenamentos em série. Na época do caso dos venenos, Paris contava com 400 consultórios de astrologia e adivinhos. E parte significativa da clientela constituía-se de moças casadas, com maridos idosos, do qual estavam entediadas. Os adivinhos costumavam dar uma mãozinha às previsões de falecimento iminente do esposo, fornecendo às suas clientes um frasco de veneno. Temendo ser motivo de chacota, o rei deu um jeito de encobrir os crimes de sua amante e deixou que ela permanecesse na corte, como se nada tivesse acontecido. E dava festas e jantares, porém, o rei passou a desprezá-la e não comia, ou bebia nada que por ela fosse oferecido. A marquesa chegou a comentar com a sua governanta Madame de Maintenon: "Eu possuo o título de amante, e você possui o coração do rei." Madame de Montespan foi relegada a um modesto apartamento no Palácio de Versalhes, permanecendo na corte francesa por 10 anos. O rei só passava pelos seus aposentos quando visitava sua amante, Madame de Maintenon, que tinha recebido o título de marquesa. O caso do envolvimento de Montespan nos assassinatos só foi descoberto pelos historiadores, porque um dos investigadores que ficou responsável por esconder os documentos de acusação da marquesa tinha tomado notas dos documentos, após o rei ter queimado as provas. Madame de Montespan retirou-se de Versalhes em 1691, indo morar em Paris, e faleceu de causas naturais em 1707. Luís XIV acabou se casando secretamente com a Marquesa de Maintenon, que se tornou rainha. Obrigado pessoal por assistir meu canal. Não se esqueça de deixar aquele like, e aproveita para se inscrever. Beijos e até o próximo vídeo.